Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem a resposta de Su Biomed. Ela falou o seguinte: que nesse campo a gente tem policromasia, nós temos poiquilostose moderada com esquizócitos, dacriócitos. Por que ela disse poic moderada? Porque quando a gente tem uma forma alterada, a gente tem uma poic discreta. Quando a gente tem duas formas alteradas, nós temos uma poic moderada. De 3 em diante, a gente tem uma poic acentuada. E ela disse muito bem que a gente tem as formas. É importante que você diga quais são as benditas formas presentes. Porque o médico ele não tem como saber, pessoal. Ele não é evidente, ele não tem bola de cristal. Então vocês, quando verem uma morfologia alterada, nada de escrever apenas poiquilostose. Coloque também qual é a morfologia que está ali presente, tá bom? Não faz isso, tá? Tem muita gente que comete esse erro, é um erro grave. E eu duvido que essas pessoas que fazem isso, elas fazem isso com o hemograma da mamãe, ou do papai, ou do filhinho que estiver ali analisando. Então, fica bem atento a isso. Ela disse também que a gente tem 3 blastos, um monócito, um eosinófilo e macroplaquetas. E é isso mesmo que a gente observa aqui, não é? Exatamente, aqui nós temos os três blastos com a morfologia muito semelhante entre eles, afinal eles fazem parte de um clone neoplásico. Observem como eles mantêm aí as mesmas características. São células com alta relação núcleo-citoplasma, muito núcleo, pouco citoplasma. O citoplasma tem aquela basofilia característica, né, do blasto, não é aquela basofilia extremamente intensa que a gente observa em caso de linfócitos reativos. Aqui a gente tem o eosinófilo com seus grânulos esféricos alaranjados, são grânulos maiores do que comparado com os grânulos dos neutrófilos. Aqui a gente nem fica com dúvida, tá chamando bem a atenção. E aqui em cima nós temos um monócito, que é aquela célula grande, muito irregular, o núcleo também irregular, célula irregular como um todo. A cromatina é um pouco mais frouxa do que os outros leucócitos que a gente encontra em sangue periférico, falando de células maduras. O citoplasma ele é acinzentado e tem aquele aspecto sujo, né? Bem característico do monócito que a gente vem conversando, e tem aqui a presença de alguns vacúolos também. Aqui a gente consegue observar a policromasia que ela relatou, a presença do dacriócito, esquizócito aqui e um outro aqui também. Parabéns aí pela resposta, Su. Você pontuou tudo direitinho. E aqui a gente tem as macroplaquetas, né? E essa plaqueta aqui tá até com uma quantidade de grânulos reduzidos. A gente precisa avaliar aqui mais campos para continuar na análise aqui dessa alteração. Lembrando sempre de avaliar o paciente como um todo, a lâmina também todo um contexto. Para quem não me conhece ainda, eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E você está no nosso quadro Resposta do Desafio, ou Desafio da Semana. E espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá? A gente prepara sempre com muito carinho. Deixa aqui embaixo o seu comentário, curte o vídeo. Se você está no YouTube, segue o canal e ativa as notificações. No Facebook e no Instagram, comenta e compartilha com todo mundo. Isso ajuda demais a gente e ajuda a página a crescer. Exatamente, com a sua colaboração a gente consegue aí chegar a um número maior de pessoas, e a gente consegue passar aí todas essas situações, todas essas dicas que a gente passa para vocês, para outras pessoas também. E tipo, não esquece aí de ajudar o Atlas. E a galera do time Atlas, tá bom? O PDF já vai estar disponível para vocês dentro da plataforma. É só baixar e assistir o vídeo já com o seu PDF na mão para fazer as suas anotações. Aqui a gente tem um outro campo que Claudio Ono falou o seguinte: uma linda plaqueta gigante, macroplaquetas e um monócito com citoplasma acinzentado. E nesse monócito a gente tem a vacuolização no citoplasma. E ele ressaltou muito bem aqui que vale lembrar que essas vacuolizações no monócito, elas são normais e não precisa ir para o laudo. Então a gente não precisa colocar essa informação no laudo. Claudio Ono, parabéns. Claudio Ono percebeu que tinha aqui essa sujeirinha aqui, ó. Muita gente chamou de corpúsculo de Raul-Joly. Mas se você olhar aqui embaixo, olha só, um corpúsculo de Raul-Joly também não é. É só um resto de alguma coisa, de corante provavelmente, que ficou ali em cima. Se você estivesse com essa lâmina lá no momento da avaliação, se você estivesse mexendo no micro, você perceberia que é um artefato, não é uma inclusão real, é apenas tipo uma sujeirinha que tá aí em cima dessa imagem. E acrescentaria essa resposta do Claudio Ono, esse
dacriócitozinho que a gente observa, e essa hemácia aqui está um pouquinho mais azulada do que as demais, uma hemácia policromática. Parabéns, Cláudio Honor, pela resposta. E aí a gente tem a plaqueta gigante, Sim. ela é muito maior do que as hemácias. E a macroplaqueta ela é grande e menor do que as hemácias, olha só. Tá vendo? E aí tem algumas plaquetas também que estão com pouca granulação, tá vendo aí? Olha só o aspecto dela. É importante estar atento a elas para poder, quando estiver presente de forma real, a gente reportar no laudo. Sim, lembrando que a função aí da plaqueta, ela está praticamente nos seus grânulos, precisa dessa granulação para a atividade que ela desempenha de adesão, agregação plaquetária. Aqui a gente tem uma nova resposta também de Flávia. Ela disse o seguinte: nós temos dacriócitos, policromasia, 5 blastos e um neutrófilo com granulações tóxicas e também a presença de macroplaquetas. Exatamente é isso que a gente observa aqui. Nós temos 5 blastos da mesma lâmina que a gente viu anteriormente e todos eles muito semelhantes, muito parecidos, pois são clones neoplásicos. A gente tem uma célula de médio porte com a relação núcleo-citoplasma aumentada. Eu tenho muito núcleo e pouco citoplasma. Tem uma cromatina bastante frouxa, uma cromatina clarinha e com esse aqui com um nucleolo bem bonito e evidente. Tem o neutrófilo aqui com granulação tóxica, tem as macroplaquetas, tem dacriócito, tem alguns estomatócitos artefatuais aqui também. Olha só, macroplaquetas também presente. Lembrando que os estomatócitos, quando presentes, eles aparecem em uma quantidade maior. Você observa em vários campos, várias hemácias com essa morfologia, com essa boquinha de peixe. Quando é artefatual, a gente encontra um ou outro. Nesse caso aqui, não encontramos em outros campos aí de uma forma representativa para estar reportando. E aí, ó, os blastos eles precisam ser quantificados e colocar no laudo, tá? A sua quantidade. Não pode apenas escrever embaixo presença de células imaturas ou presença de blasto. Não, precisa ser quantificado e colocado no laudo no seu respectivo campo. E aqui nós temos a dobradinha de Flávia, né? Flávia estava aqui e Flávia está aqui. E Flávia se bota mais uma resposta aqui, já ia pedir música no Fantástico, Flávia. Flávia disse o quê? Policromasia, macroplaqueta e 2 blastos que parecem ter acabado de se dividir. Um coladinho no outro. Como diz o Thiago, no caso eu, irmãos gêmeos do mesmo clone. É exatamente isso. Nós temos dois blastos que são clones e olha só como eles são extremamente parecidos, pessoal. Olha só, demais, demais, demais. Muito, muito iguais. Com a policromasia ali do lado bem bonita. Macroplaquetas também aí presente. Parabéns pela resposta, Flávia. E a gente tem uma outra imagem aqui. A resposta dessa vez veio de Ney, que também está sempre presente aqui com o time Atlas. Ele respondeu 2 neutrófilos segmentados com granulações tóxicas. Esses 2 aqui. Essa célula aqui foi motivo de dúvida para muitas pessoas. Muitas pessoas chamaram essa célula de bastão. Mas aqui, pessoal, já começou a segmentar essa célula aqui também. Você já pode considerar um neutrófilo segmentado, porque já temos aqui esse estrangulamento do núcleo. Ele falou também que tem um neutrófilo hipersegmentado, e é o que a gente observa aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos. Ele falou também presença de um discreto rolô. Ele considerou esse daqui, mas esse rolô aqui, pessoal, ele não é real, foi por conta do campo da lâmina. A gente avaliando todo o perfil aqui, a gente observou que não tinha a presença de rolô. Temos hemácias hipocrômicas, como ele colocou aqui. Observe que tem um aumento do halo central nessas hemácias, e ele também pontuou aqui a presença de plaquetas normais, com seu tamanho normal, sem estar aumentado e sem estar gigante. Em referente aqui a essa célula aqui, tá? A gente utiliza esse padrão de quando a célula inicia um processo de segmentação, já tem um mínimo corte, passa a ser chamado da célula mais madura. Claro que se você não utiliza esse padrão no seu laboratório, você ainda espera segmentar mais, você precisa alinhar isso com a sua equipe, tá? Todo mundo precisa falar a mesma língua. Você não pode de manhã ter uma pessoa fazendo de uma forma e você de tarde fazendo outra. Vocês precisam seguir o mesmo padrão. Quem chamou de bastão e segue esse padrão, tranquilo, acertou, tá bom? A gente segue um outro padrão que é mínima segmentação, mínimo processo maturativo acontecendo ali, a gente passa a chamar do mais maduro. Aqui a gente tem um outro campo que Maurício.Catar falou, um blasto, um monócito e uma macroplaqueta. Sim, está aí presente
um monócito e um blasto um do lado do outro, para vocês perceberem muito bem as diferenças um do outro. Sim, observe aqui o monócito, apesar de ter uma cromatina mais frouxa do que os outros leucócitos, ainda é uma cromatina mais condensada. Tem o citoplasma acinzentado e com aquela sujeirinha que a gente costuma observar. E aqui a gente tem o blasto, né? Essa célula grandona, a gente consegue ver um esboço de nucleolo aqui, uma cromatina frouxa e aquele citoplasma basofílico. E aqui nós temos a macroplaqueta, como o Maurício pontuou aí muito bem. Para finalizar, a gente tem aqui um campo com uma célula em rosquinha, né? A Dudley Cell. A gente tem um neutrófilo com um núcleo em anel. A gente teve a resposta de Maria Isabel, que falou que é um neutrófilo com núcleo em anel e botou ali entre parênteses displasia. E Amazonas Prestes falou neutrófilo com núcleo em forma de anel, o Dudley Cell, e pode aparecer em SMD ou doença mieloproliferativa crônica. Vale acrescentar que a gente também tem ali um acantócito no campo. Exatamente. Algumas vezes você pode observar aqui, pessoal, em casos de leucemia mieloide aguda. Também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resposta do desafio da semana. Espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Não esquece de curtir o vídeo. Não vai cair a mão se curtir o vídeo, né? Ajuda o Atlas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.